ver se está... Microfone. Fala, Júlio. E aí, que show, gente. E aí? Bem-vindos. Bem-vindos a todos. Quanta honra aí, Júlio. Ei, está perfeito. Maravilha. Agora, só vou confessar uma coisa. Eu ainda não consigo identificar quem é o Daniel, quem é o Fábio. Então, se identifique aí. Esse é um problema recorrente, a gente já está bastante acostumado, então não é nenhum incômodo a gente se apresentar aqui novamente. Eu sou Daniel e Fábio, logicamente, o outro é o Fábio. Maravilha. Se vocês puderem ficar um pouquinho mais distante da câmera, só para que vocês possam aparecer os dois aí, por favor. Aí tá ótimo. Porque quando eu deixar só vocês dois aqui no stream, aí vocês vão ficar mais centralizados, tá? Maravilha, ok. Tá ótimo. Então, pessoal, boa tarde. Esse é o canal Violão Tambor. Todos os sábados às 16 horas eu bato um papo com um profissional na área da música, na área da loteria, na área do ensino, nas duas áreas, e também converso sempre com alguém que esteja começando, né, nesse universo. Então, este sábado, né, no primeiro sábado, a primeira foi estreia com o Kirmair, que está começando, né, a fabricar flautas agora, e ele está começando como qualquer um de vocês que estejam começando da mesma forma. Depois eu conversei com o Gil Tony, que também começou assim. O Gil Tony, além de fazer flautas, ele dá aulas de música, ele utiliza as flautas que ele mesmo fabrica em tubos de PVC nas aulas dele, né? Existem diversos outros profissionais que fazem isso, né? O Cristiano Semin, que está aqui, lá do Rio Grande do Sul. Bate! Bem-vindo, Cristiano. Salve, Cristiano! Salve! E o Luiz Gualdi, um grande abraço, obrigado pela participação. E hoje, só retomando, depois no terceiro programa eu conversei com o cabeça do PIF, que é o Igor Bastos, que também é outro grande mestre, é um dos maiores construtores de instrumentos que eu conheço do mundo. Eu posso dizer isso sem sombra de dúvida. No sábado passado, eu conversei com o advogado, criminalista, músico também, ativista, e agora também professor de música, oficineiro, o Lincoln Rodrigues, que foi, assim, surpreendente também. Então, todos os programas têm me surpreendido muito. E hoje eu trago para vocês os irmãos Meniguin, que eu tive o privilégio de conhecer, ainda não pessoalmente, porque é impressionante, né, gente, que na era da informática, eu me vejo, assim, com centenas de amigos que eu nunca conheci pessoalmente. O Lincoln foi um dos que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, rolou isso daí. E eu espero encontrar com todo mundo aí, com todas as pessoas, quem sabe num evento direcionado. E eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, bem-vindos mesmo, de coração, e muita gente esperando, tem muita gente aguardando, acho que o pessoal ainda esqueceu, né? Mas a galera vai entrando, essa live vai ficar, essa gravação vai ficar aqui disponível, e eu gostaria de vocês já se apresentaram musicalmente, já disseram tudo, né? Vocês se apresentassem, como é que vocês começaram, e contem um pouquinho da história de vocês. Bom, acho que vamos começar comigo aqui. Primeiramente, é uma grande honra estar aqui nesse bate-papo, né, com você, Júlio, grande educador e um grande influenciador para quem está começando nesse universo de fabricar instrumentos, né, e principalmente flautas, né. A nossa história começou, primeiramente, com a música, bem na infância, quando a gente ganhou instrumentos da nossa avó materna, violão, teclado, e fomos desenvolvendo a musicalidade bem devagar, mas
de forma espontânea. Até a adolescência a gente já pegou na guitarra e o negócio já era rock and roll, né? E isso durou até uns 19 anos. Lá com os meus 19 anos, mais ou menos em 2002, né? Acho que 2002, eu ganhei uma flauta de bambu da minha mãe, que ela comprou numa feira, uma flauta totalmente desafinada, e eu peguei a flauta, toquei, e achei muito legal, assim, a possibilidade de tocar em uma flauta de bambu, nunca tinha tocado, e bem devagar eu comecei a fazer algumas experiências, porque eu já estava, assim, de certa forma, cansado ali de tocar uma guitarra, aquele tipo de música que eu tocava, estava precisando de novidades, abrir os horizontes, e eu comecei a pegar qualquer tipo de bambu verde que eu achava. Eu chegava lá na cozinha da minha mãe, furava o bambu com um prego, né, segurando com um alicate, esquentava lá, fazia os furos, sem nenhuma noção de escala, sem nenhuma noção de diâmetro, né, e ia fazendo esses sons. Nessa mesma época, eu tive um suporte do Conservatório de Barbacena aqui, que eu estudei flauta transversal, então eu consegui aprimorar um pouco o sopro, evoluir um pouquinho, pelo menos nessa parte musical, com a flauta, né, que me deu um suporte para experimentar a flauta de bambu. E isso, vamos ver, de 2002 até 2004, 2005, eu levei assim, uns bons anos para poder conseguir fazer um pífano que tivesse uma afinação assim, minimamente decente, né? A princípio, eu conseguia fazer a escala afinada, porém eu fazia os furos muito pequenos. Ainda não tinha noção do tamanho dos furos. Então eu fazia uma flauta que tocava só em uma oitava. Depois é que eu fui conhecendo alguns músicos desses peruanos, bolivianos, que tocavam na cidade, assim, na praça, e eu fui vendo as quenas que eles tinham com furos grandes, e que tinham 2 oitavas, e fui experimentando. Porque nessa época a gente não tinha esse acesso à informação na internet muito fácil. Tinha aquela internet de escada, né? Tinha que esperar da meia-noite para acessar, de madrugada, e no YouTube não tinha muito material. Então foi assim, muito no olho ali, no que eu via, na experiência, e foi chegando a um ponto que eu conseguia fazer um pífano, depois conseguia fazer uma quena, chegando já perto do ano de 2007, 2008, o Daniel ele tocava as flautas que eu fazia, mas ele ainda não fazia. Aí, perto de 2007, 2008, o Daniel se interessou em fazer também, né, Daniel? Aí você pode seguir aí. Antes aí de continuar a história, vou cumprimentar os meus amigos que estão chegando. E boa tarde a todos. Estou aí muito feliz de estar aí batendo esse papo com vocês. E então é isso. Como meu irmão falou, né? Ele teve um interesse anterior ao meu de fazer as flautas. E um processo muito empírico, um processo muito experimental, porque na época realmente não tinha muita informação disponível na internet também, né? Além da internet ser difícil, as informações eram escassas, né? Então a gente levou muito tempo na tentativa e erro e aprendendo algumas propriedades básicas, né, de como funciona ali a relação, né, entre o som, entre os materiais, as proporções da fabricação. Então, eu já fui pegando carona em toda a pesquisa que meu irmão tinha feito, por volta de 2007, quando eu estava fazendo faculdade de música, e na época eu não fazia flauta como profissional, né, eu estava aprendendo, então, assim, eu não tinha muita pressão de fazer certos estilos de flauta assim com o máximo de perfeição possível, né? Então eu tinha mais uma inclinação criativa, de pegar tudo que ele ia aprendendo e tentar inventar uma coisa diferente, uma coisa que eu nunca tinha visto. Então, assim, desde aquela época, eu já comecei, desde o início, eu já comecei a fazer algumas experiências. Eu trouxe até aqui, essa aqui é uma das primeiras flautas que eu fiz. Uma flauta toda de cabaça,
do tipo ocarina, uma ocarina dupla. Então, vejamos aqui, são 3 cabaças, ó, uma de cada tamanho, essa nesse formato aqui maior, o bico aqui também de cabaça, e por incrível que pareça, foi um dos primeiros instrumentos que eu fiz. Vou tirar uma palhinha aí do som para vocês ouvirem. O formato é bem exótico, né? Então é isso. E lá de 2008, 2009 até 2010, a gente fez bastante experiência, né? E tentou aprender o máximo ali na base da tentativa e erro, na base da empolgação e os variados tipos de flauta que a gente conseguia observar, né? E para conseguir fazer. E a partir de 2011, 2010, 2011, a gente entrou nesse ramo agora profissional pela internet, né? No caso comercial também, né? E estamos aí até hoje nessa atuação. Lembrando aí que foi falado dos músicos que atuam na educação, né, infantil, na musicalização e utilizam os instrumentos, né, que eles mesmos criam. Aconteceu isso também com nós, né, porque foi em 2003, 2004, eu comecei a dar aula de musicalização infantil em 2 escolas. E justamente na época que eu estava começando com essa pesquisa de flautas, né? E eu também, assim, eu tinha o salário de professor, eu não preocupava em vender as flautas, mas já era uma paixão e as aulas eram também uma motivação a estar pesquisando e fabricando instrumentos novos para mostrar para os alunos, né? E isso aí durou mais ou menos uns 5, 6 anos que eu dei aulas, né? Só que chegou num ponto que estava difícil de conciliar o trabalho da escola com o trabalho criativo, né? Aí foi quando chegou ali para 2009, 2010, a gente já estava com uma certa experiência e decidimos arriscar, né? Falar assim, não, vamos agora colocar aí na internet e mudar de profissão. Agora a flauta não é mais hobby, agora é profissão. E a gente meteu o peito, né, e arriscou. E daí para frente, a gente começou com um canal no YouTube e um blog que a gente criou. E mais para frente um pouco, a gente teve também criamos uma página no Facebook. E ao longo dos anos foram surgindo os nossos seguidores, os nossos amigos que são assim mais assíduos, né? Que com uma certa constância fazem encomendas, muita gente do exterior também, né? Então, isso foi sendo construído e se solidificando ao longo agora de mais ou menos 10 anos. Vou aproveitar aqui e responder a pergunta do nosso amigo talentosíssimo Ademar Farinha, sobre esta flauta, né? E ele está perguntando aí sobre a música que eu toquei. Então, vou falar uma curiosidade, porque
uma motivação nossa muito grande é a motivação criativa, tanto de criar instrumentos quanto criar música, né? E essa flauta aqui eu fiz por volta de 2008, e esse tema que eu toquei nela agora há pouco foi a primeira música que eu criei explorando as notas disponíveis nessa flauta, os dedilhados que eu consegui fazer. E eu costumo dizer que sempre quando a gente cria uma flauta, ela costuma vir com uma música. A gente ali, ao fazer a flauta, ao explorar um pouco a flauta, a gente acaba compondo alguma coisa para testar os limites do instrumento, né? Então eu criei este tema que veio junto com esta flauta, e até então eu sempre toco, quando eu vou mostrar essa flauta, eu sempre toco esse tema. E às vezes eu fico anos e anos sem pegar nessa flauta, e quando eu vou pegar, parece que esse tema está aqui na memória aqui dos dedos, né? Aí eu acabo tocando novamente. É bem lembrado aí do tio Fábrico, né? Mas a nossa história com as flautas começou no pífano, depois passou para a quena. Da quena, a gente tentou fabricar, na época, algumas nativas, mas a gente nativa americana, né? Não tivemos muito sucesso com as flautas nativa-americanas na época, a gente não tinha noção ali de como fazer o ninho e tal, a gente fazia muito mal feito. E eu tive uma oportunidade, enquanto eu estava na faculdade, de puxar algumas matérias no curso de artes com cerâmica, e a professora ensinava lá o currículo dela na cerâmica, mas eu só ficava fazendo flauta. Então, uma das primeiras ocarinas que a gente fez foi essa aqui de cerâmica, essa aqui com um bisel de quena, e depois eu consegui fazer uma com esse biselzinho de flauta doce, né, de ocarina mesmo, com 4 furos. Vou mostrar um som também. E a partir desses modelos de ocarina, a gente passou para o bambu e para a cabaça. E essa aqui com 4 furos, com a digitação cruzada também é possível fazer escala, né? Ela está meio entupida aqui, porque eu acho que ela pegou muita poeira. Não vai sair não, mas é por aí. Isso, exatamente, né? Cada flauta aí tem a sua música, né? E dentro dessa história toda, né, a gente sempre tentou fazer flautas em configurações diferentes, né, para atender talvez uma criatividade um pouco que seja diferente até para a gente, né? E ao longo do tempo, sempre foi uma inclinação da gente estar criando instrumentos experimentais. Porém, ao longo aí do percurso, né, a gente, na necessidade financeira para trabalhar, acaba tendo que conciliar a demanda de encomendas, né, que os clientes fazem, e os prazos, né, das encomendas, e a nossa atividade criativa. Mas é sempre bom os dois lados, porque fazer as encomendas, né, buscar fazer esses instrumentos bem feitos e atingindo ali o nível que a gente gostaria, né, de características musicais, a gente acaba adquirindo novas técnicas, novas informações que depois a gente vai usar para criar instrumentos novos, né, instrumentos diferentes. Que legal, que abertura. As pessoas estão perguntando aqui com relação aos valores das flautas.
Como vocês estavam comentando sobre outro assunto, então eu achei melhor colocar para depois. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, tem bastante comentários aqui. Eles perguntaram sobre aqui, essa daqui é o João que está perguntando, ó, por favor, de onde vocês são? E já falou, né? Vocês são de Barbacena. E quanto que está uma tenora aí de 22, acho que é 22 milímetros, né? Deve se referir àquela, um diâmetro de interno ou externo, não sei. Então, agora, fiquem à vontade. Bom, essa história de tenor, assim, eu não sou muito entendido, não, mas eu imagino que é aquele dó da transversal grave, né? Isso mesmo. A Bansuri é geralmente em Si maior para a gente, mas em Mi maior para o Oriente, né? Olha, para esse tipo, a gente, ao longo do tempo que a gente foi fabricando esses instrumentos, a gente foi aperfeiçoando e a gente experimentou vários materiais, né? Eu aqui tenho uma agora para mostrar, que é uma tenor nesse padrão, que ela é feita de taquara. É um gomo só, de bambu, muito leve, ó. Se você olhar aqui, a parede dele é muito fina. No caso dessa aqui, eu coloquei um porta-lábios. Uma flauta com esse material, ela vai ter um valor bem mais alto do que uma flauta com um material diferente, com aquele outro bambu que é Filostax, que tem vários gomos no meio, né? Primeiramente porque esse bambu é mais leve, é mais sonoro e ele é muito mais raro, né? Para a gente pegar um bambu desse, você tem que andar no mato aí, embranhado, com facão e tudo, com perigo da onça pegar e tudo, mas... E a vara de pescar é mais acessível, né? É uma flauta que também tem qualidade sonora, mas tem um som mais duro, né? Mais amadeirado. E essa flauta aqui, ela tem um timbre muito mais aveludado, né? Uma resposta assim, mais rápida. Uma resposta, né? Mais rápida. Mas, por exemplo, esse material agora não está disponível para a gente para encomendas, né? Esse ano a gente não conseguiu pegar. E uma flauta nesse padrão aí, em dó, né, tenor, a gente só está fazendo com a vara de pescar, que seria um valor aproximado de R$250, tá? E fazer uma dessa aí, Fábio, de taquara, quanto que pode chegar? Essa aqui, 400. Tá bom. Interessante que vocês tocam com a técnica de digitação que, dependendo do instrumento, nos remete aos Andes, e quando vocês pegam o Bansuri, é bem parecido com a forma indiana mesmo, né? De tocar. Nesse caso aqui, ó, a furação dele, quando eu faço para mim, eu gosto dele bem alinhado, furos grandes, que vai ter uma projeção, e se pegar com a ponta do dedo assim, é difícil, tem que ser assim, porque senão você não consegue relaxar a mão. E essa pegada... Dá para tocar assim também, né, com o dedinho, mas eu já acostumei a tocar assim, tá. Mas... Eu vou tirar a minha tela e mostra como, porque eu já mostrei em alguns vídeos como segurar essa flauta, né? Mas eu acho que eu nunca falei sobre a posição do ombro, porque eu acho que isso ajuda muito. Se você puder, por favor. Vamos lá, deixa eu sair um pouquinho. Eu só vou completar aqui a história da escala, porque eu tenho a opção, dependendo do que o cliente pede, de encurtar um pouco a distância dos furos, fazendo esse primeiro furo menor e o quarto furo menor também. E, ao mesmo tempo, desviando esse furo um pouco para esse lado e esse outro para cá. Aí dá um tato mais na ponta dos dedos e encurta um pouco a distância, né? Agora, a postura aqui com essa flauta, primeiro eu tampo com essa parte aqui dos dedos, né? Da falange aqui, com a mão bem deitada.
A postura é você bem ereto, né? Cuidar com o pescoço tranquilo, reto, os ombros relaxados. Esse braço aqui está um pouco mais levantado, mas ele não precisa ficar nem muito alto nem muito baixo. Mais ou menos nesse ângulo aqui, ó, de forma relaxada. E esse aqui, bem relaxado, de forma que os dedos caiam aqui nos furos também. Experiência na Índia, eu tive no ano de 2017, eu passei lá por 2 meses, com a mochila nas costas, andando para lá e para cá, mas eu fiquei 1 mês andando, rodando, e teve 1 mês que eu fiquei 40 dias no norte da Índia, numa cidade que se chama Rishikesh. Essa cidade é na beira do rio Nilo, e bem próxima da nascente do rio. Então, nessa altura dela, o rio é limpo, dá para nadar, tomar um banho lá, deu um mergulho no rio Nilo, e eu aproveitei para fazer umas aulas de Bansuri, ou como eles dizem, Bansuri, né? E eu achei legal porque eu cheguei numa escola pequena, né? Não era uma escola grande, assim, era uma escola mais para turistas mesmo, mas o professor, eu falei que queria aprender um pouco sobre a música clássica indiana, e o professor falou que só ensinava se fosse com a flauta clássica em mi, que na verdade para a gente aqui é si maior. E ele não tinha a flauta lá para mim, eu teria que encomendar uma, senão ele não ensinava. Eu já tinha levado uma minha. Aí mostrei para o professor, não era desse material, não era de Filostax, mas funcionou bem, toquei junto com ele, ele gostou do som, e eu fiz os 40 dias, os 30 dias de aula que eu fiz lá, né, foram com essa flauta, e deu para dar uma estudadinha, assim, pegar algumas noções. É claro que já tinha uma bagagem antes, né, mas sempre, qualquer experiência, né, é muito enriquecedor, ainda mais quando você vive ali, né, plenamente. Então, vou responder aí o Cristiano, né? E desde o início, lá em 2002, 2003, que o Fábio começou a fazer experiências com pífanos e com o que dava para tirar de som do bambu, né? A gente já ia junto como um hobby, né? Andando aí pela zona rural da cidade, aos arredores, sempre procurando os bambus que a gente podia encontrar, né, de fácil acesso. Então, nesse meio tempo, a gente adquiriu o hábito de rodar sempre em matos, em estradas aí de terra, à procura de bambu, e testar os mais variados tipos de bambu, espécies possíveis, né, que a gente já teve aí a experiência, a oportunidade de usar. E sobre tratamento, sobre a forma de colher, sobre a forma de conservar melhor, de prevenir pragas, né, de fortalecer o material, a gente foi aprendendo com a prática, a princípio, né, e, assim, com a experiência mesmo. E de uns anos para cá, com maior acesso à informação, a gente foi procurando aí leituras também, né, de pessoas que tinham informações nesse sentido, para fortalecer ainda mais o entendimento sobre esses materiais, sendo que o material predominante que a gente lida são os bambus, né, dos mais variados. Bom, os instrumentos que a gente, dessas flautas, a que a gente acha mais versátil e que a gente usa em composições nossas seria a transversal, o pífano ou bansuri. Não necessariamente é a flauta que a gente mais toca,
mas é a flauta que a gente acha mais versátil para compor, né? E porque as outras flautas são muito legais, mas cada uma tem alguma limitação. Da mesma forma que ela tem a sua peculiaridade, né? Ela é especial, às vezes uma flauta harmônica e tal, mas elas têm as suas limitações. E dessas flautas que a gente usa, a flauta que é menos limitada seria a transversal, é a Banfield. Apito. Rapaz, talvez a gente passe depois aí o nosso WhatsApp, o nosso e-mail para o professor aí divulgar aí, e a gente poder atender sobre preços de uma forma mais precisa, porque a gente não trabalha com tabela de preço, a gente não faz modelos exatamente iguais. Em cada momento vai variar, por exemplo, o material que a gente está usando, o prazo que a gente está tendo disponível, o nível de acabamento que vai ser feito. Então, às vezes, o mesmo tipo de flauta pode estar custando aí R$150 ou R$500, por exemplo, ou mais, né, dependendo. Então, assim, isso varia muito a questão dos valores. E os prazos também. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, porque essa questão de precificação, né? Porque, primeiro que artesanal é diferente do produzido em série, né? As pessoas perguntam assim, mas aquela flauta, mais uma flauta que eu compro na loja custa 10 vezes menos. Mas é diferente, porque aquela flauta foi produzida em 5 minutos, talvez até menos. Em série, existe tecnologia para isso. Se você quiser dar uma pesquisada, quem está assistindo aqui, dá uma pesquisada sobre como esse material em plástico e em acrílico é produzido, é muito rápido. Claro que foi um investimento relativamente alto, mas ao mesmo tempo relativamente baixo, depois do retorno, né? Mas nem se compara, porque a energia do instrumento artesanal não dá nem para discutir aqui, a qualidade muito menos, né? Não dá nem para comparar. Então, por isso que eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês demoraram para chegar? Era uma pergunta que eu até gostaria de fazer depois, não sei se vocês têm aí a mão para mostrar as NAF, né? As NAF baixo, contrabaixo, porque estas flautas, elas se destacam devido à sonoridade. Inclusive, eu até quero reforçar que eu sempre digo isso, pelo amor de Deus, eu estou ouvindo aqui com fone de ouvido baratinho, porque eu estou batendo um papo, mas quando eu quero ouvir uma música que possua muitos sons de instrumentos graves, como baixo, flautas baixo especialmente, impossível ouvir com eletreto de celular, com eletreto de notebook, de tablet, de smartphone, não dá para ouvir. Eu não sei como é que o pessoal consegue ouvir. Eu acho que é uma ofensa, porque o cara foi para o estúdio, o artista vai para o estúdio, paga uma fortuna para gravar, faz um trabalho lindo, manda para prensar, para fazer masterização, para no final você escutar um fonezinho de ouvido de R$10. Não faça isso. Pega aí um fone aí de pelo menos uns R$150 para você escutar, você vai ouvir os sons que foram produzidos ali, pelo menos, né? E aí, por isso eu pergunto, voltando à essência da pergunta, quanto tempo vocês demoraram para chegar nesse nível, para descobrir, assim, não, agora é isso aqui, ó, a forma é essa, né? E mesmo ensinando, a pessoa vai ter que passar por um tempo de experiência para experimentar o erro e o acerto, né? É que nem ensinar a nadar, né? Você vai beber um pouco de água para depois conseguir. Mas vai lá. Quanto tempo vocês demoraram para chegar aí? Olha, eu nem vou voltar no início, lá no início de quando a gente começou. Eu vou ali da parte que a gente já começou a se profissionalizar ali por volta de 2009, 2010. De lá até a gente conseguir fazer uma NAF mais satisfatória do jeito que a gente vem fazendo agora, vou dizer que foram 5, 6 anos,
de testes, a gente fazia de uma forma, depois a gente mudou. O nosso amigo Luiz, do grupo, ele visitou a gente lá em São João del Rei, quando a gente estava bem no início ainda, e naquela época a gente fazia NAF de uma forma totalmente diferente, ele também fazia algumas, a gente trocou algumas experiências, ele se lembra, né, do que a gente fazia. E depois, com o tempo, a gente começou a fazer algumas flautas que elas ficavam boas na hora que você estava fazendo, mas depois de um tempo ela perdia o som. E outras que a gente deixava a via ali do som muito justa, ficava com som ótimo, mas depois encharcava com saliva também e ficava muda. Então, até chegar naquele ajuste fino, né, de fazer o bisel, foram alguns bons anos, né, foram 5 anos ali de pesquisa. E até hoje a gente continua fazendo experiências, né, tentando melhorar alguma coisa, em relação também à digitação, né, por exemplo, opção de dedilhado, posições cruzadas para conseguir mais notas na escala, né, porque a flauta nativa tem naturalmente uma escala limitada, né, uma escala pentatônica, e até hoje a gente, às vezes, experimenta novas formas de fazer o apito ali, o sistema de som. Então isso também vai muito, essa questão de ir aprimorando, vai muito da exigência de quem está fazendo, né, da concepção, que som que você quer ouvir, né? Não é uma coisa assim muito aleatória. E do material que do material que está trabalhando. Então, assim, quanto mais exigência a gente tem, a gente aproveita também por ter essa inclinação de ser músico, de criar música, de tocar música. A gente quer que o nosso instrumento seja capaz de cumprir, primeiramente, com a demanda musical que a gente mesmo tem, né? Isso. Para depois poder repassar aos clientes, né? Essa parte de tocar, né, é uma parte importante. A NAF mesmo não é assim a flauta favorita minha de tocar, mas é a que a gente mais faz por causa da demanda, né, do mercado, que o som é o instrumento que a gente tem mais pedidos. E eu não tenho uma fórmula exata de fazer a flauta. Depende do bambu que eu estou usando. Às vezes eu faço um ninho de madeira e coloco no bambu. Às vezes eu estou usando um bambu muito grosso, que eu só dou uma rapada no bambu e faço o ninho direto no bambu. E de todas as formas que eu vou fazer, eu tenho que chegar no resultado satisfatório, né? E a história de tocar o instrumento, saber o que o instrumento pode oferecer, é muito importante para você evoluir na própria construção do instrumento. Porque se você não sabe tocar muito bem, ainda está começando, não tem um sopro muito bom, você não tem como testar se o seu instrumento vai ser bom profissionalmente, por exemplo, em notas mais difíceis, notas de terceira oitava, né? Então, é importante para todo mundo que está começando a fazer flauta, dedicar ao estudo, a tocar o instrumento, explorar o instrumento, porque isso realmente favorece, facilita você ter aquele ajuste fino na hora de terminar o instrumento, da afinação, do próprio sistema de sopro, porque você sabe o que o instrumento pode oferecer, né? Você tem a experiência ali de tocar mesmo. Eu mesmo tenho alguns instrumentos que eu já fiz algumas vezes, bem quando eu estava começando, e hoje em dia eu não faço mais porque eu não sei tocar. Outros eu faço, eu não sei tocar muito bem, mas faço. Mas, por exemplo, uma flauta tipo shakuhachi, né? Eu toco, mas toco mal. Eu não consigo tocar muito bem notas agudas, não tenho aquele domínio do sopro todo e tal. Então, eu não arrisco a fazer porque, se você olha, pode ser que seja simples, né? A princípio, fazer um corte, fazer os furos. Mas eu não consigo explorar muito bem a flauta, então eu não faço, porque eu não tenho certeza se eu estou fazendo um instrumento perfeito, né? E por aí vai. É importante aí, complementando o que o irmão falou, né? Que para você fazer um instrumento, vamos aí fazer uma analogia, por exemplo, a uma cozinheira, né? Uma cozinheira experiente. Ela pode até ter a receita ali,
mas dependendo do fogão que ela estiver usando, da qualidade do gás, da qualidade da panela, da qualidade da lenha ou do que esteja fazendo a combustão, dos ingredientes, né, da qualidade ali dos elementos que ela vai misturar, em cada caso você vai ter que fazer alguns ajustes, né? E o que vai determinar muitas vezes esses ajustes é o próprio paladar da cozinheira, né? O gosto que ela quer sentir, a textura que ela quer sentir. Então, para fazer um instrumento é mais ou menos a mesma coisa. Não basta ter uma receita e você simplesmente copiar a receita se você não sabe o que você quer ouvir, o que você quer, o grau de facilidade que você espera que tenha, né, as qualidades que você espera que o instrumento tenha. Então, é sempre bom tentar, como músico e como ouvinte, né, tentar se aperfeiçoar nesse sentido, porque essas características vão auxiliar bastante também na hora de fazer um instrumento. Aí a pergunta do Cristiano, Fábio. Olha, basicamente, acontece que com o furo de compensação, acontecem algumas diferenças aqui na top note, né? Apesar da minha funcionar igual o pífano. Eu costumo fazer no pífano assim, seria a terceira oitava, né? O terceiro dó. E na Bansuri, com esse furo de compensação, ela fica assim. Agora, não é só essa diferença. Eu penso que são vários fatores, desde quando eles começaram a fazer isso lá na Índia, né, para usar esse furo. Uma das teorias é o seguinte: esse bambu ele é muito fino, a parede dele é muito fina, e você afiná-lo, né, serrando pedacinho por pedacinho, com uma serra manual, né, com uma faca, da forma que era usado, pode ser perigoso, você tem mais risco de rachar o material. Então você coloca ele um pouquinho maior, para você não ter que ficar manejando depois o ajuste fino, e faz um furo de afinação para, naquele momento da fabricação, você ter mais segurança de fazer o ajuste. E tem outra coisa, às vezes você começa a fazer a flauta, primeiro furo, segundo furo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Na hora que você chega no final da flauta, a nota fundamental cai, porque se somam, né, os espaços entre os furos aqui, e como se tivesse aumentado um pouco o diâmetro interno, e cai. No caso de uma flauta pronta, cair a nota fundamental, quando estiver pronta, é muito mais difícil você ajustar afinando, passando uma faca cortando, do que aumentar só mais um pouquinho esse furo aqui, né, de compensação, e fazer alguns ajustes. E tem uma outra coisa que eu já vi entre tocadores de Bansuri, de colocar esse furo de compensação para baixo. Então eles tocam com as pernas cruzadas, né, em posição ali de lótus, e em um determinado momento que ele está tocando, ele encosta esse furo aqui na perna e ele consegue uma nota um pouco mais baixa. Eu vou tentar encostar aqui, mas está difícil de mirar. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu não consegui encostar muito porque eu não estou assentado com a perna cruzada, mas tem esse recurso também. Agora, fora isso, não tem muitas diferenças técnicas, não. Esse furo de compensação com a estrutura do pífano mesmo, eu acho que é um instrumento muito parecido. O que muda mesmo é a linguagem musical, é a forma de tocar. A literatura, né, o repertório, e o senso de música, né, que cada cultura que faz uso do instrumento tem, né? Então, às vezes, instrumentos muito parecidos nas suas estruturas, né? E eles vão soar totalmente diferente, assim como idiomas diferentes, né, falados. O Júlio não está ouvindo, não. O Júlio está mudo. Desculpa, estou mais não, desculpa. Então, vocês estavam falando sobre essa questão aí das dimensões, né, da parede, e da ideia de utilizar o furo de compensação também para ser fechado, para atingir a nota mais grave. É genial isso, né? Porque eles têm, assim, a informação que eu tenho
é que o Bansuri começou a ser desenvolvido por volta de 500 anos para cá, né, da Pérsia para a Índia, e aí, quer dizer, ele passou a ser conhecido como Bansuri indiano, né, mas ele é de origem... Mas se bem que ali só muda o nome da fronteira, né, porque está tudo ali, todo mundo junto, né, as variantes, elas acontecem igual um esquema de cores em degradê, né, você vai chegando numa outra região, aí começa a mudar a cultura, e começa aquela fusão, a mistura da cultura da Índia com a cultura, vamos dizer, ainda dos persas, né? Porque antes de ser dividido naquele monte de pedacinhos de terra. E aí você vê que essa fusão é muito interessante, né? É muito lindo isso. E sobre o que vocês estavam falando também, com relação aos experimentos, né? Porque vocês, além de vocês hoje fabricarem as flautas, vocês são grandes músicos, né? Vocês tocam com muita liberdade, vocês tanto improvisam quanto vocês compõem. E a gente vê que no canal de vocês, eu coloquei na descrição aqui do vídeo abaixo, para quem não viu, na descrição tem o link do canal do Fábio e do Daniel. Então, deem lá uma olhada. Vocês vão ter a impressão de que um é o clone do outro. Os dois tocando também, é muito legal. Porque existe hoje o efeito clone em edição de vídeo, né? Colocado lá, daí eu fico olhando assim e falei, não é efeito clone, porque são irmãos gêmeos, tocando mesmo. E eu acho incrível, porque são composições muito... O estilo é diferente, eu não consigo associar com nenhum outro estilo de música as composições de vocês. São escalas diferentes. Eu não me venho assim, isso é um jazz. Porque sempre a gente escuta, né? A gente, inconscientemente, o músico sempre faz isso, né? Isso aí é um jazz, isso aí é música peruana, isso é música, enfim. E vocês vocês já vêm compondo e fabricando flautas ao mesmo tempo. Então, é uma grande vantagem de quem compra de vocês, porque sabe que está... Porque a gente vê que tem muitos construtores de instrumentos que não são músicos. Ele se especializou em medidas, né, em cálculos, mas a gente... Né, e dá tudo certo, ele faz tudo certinho, mas é diferente você comprar um instrumento que provavelmente, né, ele foi muito bem testado. Então eu acho que vocês estão, assim... para mais do que de parabéns, porque é um incentivo muito grande para quem está começando agora, né? E dizer que vocês começaram assim, né? Eu achei da mesma forma, e muito disposto a errar, muito disposto a ficar ali dando murro em ponta de faca até descobrir, talvez, que a coisa estava em outro lugar, né? E depende muito de ter essa força de vontade, né? Eu acho que é o principal. Aham. Aí, responde a pergunta do Denis aí. Pois a gente acaba fazendo mais instrumento por encomenda e nem sempre a gente está com a agenda disponível. A gente acaba tendo vários pedidos e várias demandas, e muito raro a gente tem instrumento para pronta entrega que a gente possa vender assim. Ultimamente, tudo que a gente fabrica está vendido. A gente não fabrica por vender, né? Inclusive, eu acho que vários instrumentos que a gente fez, até criações, instrumentos assim, que os mais legais que a gente fez, não estão com a gente, já se foram, estão aí pelo mundo. A gente espera poder fazer algum dia, mas temos um problema. A gente nunca anota nada, que legal. A gente nunca faz nenhuma receita, raramente usa uma régua, usa uma coisa, aprendeu a trabalhar de uma forma muito... empírica, né? Muito experimental. Eu acho importante ressaltar, porque geralmente, assim, quando a demanda é muito grande para vocês, eu já ouvi falar que existem alguns luthiers com fila de espera de mais de 20 anos, né? Caramba, hein? Eles vão anotar, você quer esperar? A gente chega lá ainda. A nossa está para novembro. Fazem isso, eles fazem um depósito, um sinal, né, do valor, acho que não sei se é 50%, alguma coisa assim,
para ocupar o lugar na fila. Eu falo Vai muito ter a de prioridade, construtores né? de violões. De violões. Quem paga o mesmo. sinal Sérgio tem Abreu, prioridade. eu me lembro de falar que ouvi dizer que é fila de o Tessarim, filas de anos e anos, né? Não, eu quero, e também porque ele quer esperar a madeira chegar no ponto, e a madeira, às vezes, Todos secando esses. de forma natural na sombra, para chegar naquele ponto 20 anos, Uhum. né? Então, tem uma história, toda uma história aí. A Então, eu acho história que do para a pessoa material, do manejo. viu, Denis? Você, Denis, que fez a pergunta, eu acho que para a pessoa que vai encomendar, ela primeiro ela vê se tem uma pronta entrega. Travou, Júlio. Mas no caso, a flauta diesel a gente não tem a pronta entrega e atualmente a gente não fabrica muito a diesel, a gente já fez algumas experiências. Mas como tem essa história da manutenção do Dimo, o Lincoln, Membrana, né? que eu sei que o Lincoln manja bem. Tem muitos clientes que não sabem, né? E às vezes a pessoa recebe a flauta não toca, e você tem que ficar dando aquela assistência para ver se a pessoa consegue posicionar a membrana e tal. Então a gente acaba evitando de fabricar a diesel. Travou, né? Vamos ver o que. Então vamos fazer um sonzinho aí. Daniel, tocar uma NAF aqui no microfone. Uau! Que isso! Sem palavras. Não dá. Bom demais, cara. Que coisa linda. Esse aí é o... Qual a tonalidade? Qual a escala? Mostra aí, Fábio, o tamanho. Essa flauta aqui, ela está medindo 1,10 m. E eu alterei a escala dela. Ela tem uma escala pentatônica, mas da forma que o Daniel estava fazendo as outras NAFs baixo, essa tradicional, né? Na escala tradicional pentatônica menor, ficariam uns furos muito, muito longe aqui. E essa flauta ela começa em dó. Até então, as que a gente fazia era no máximo em mi, tentamos uma em ré, mas já ficou difícil. Dó 3, né? Então, essa aqui em dó, o que eu fiz? Eu fiz a escala com as notas de Fá. Então, eu faço aqui, ó, um salto... pentatônica menor, né? Eu faço aqui um salto de terça menor, agora aqui é tom. Se fosse seguir a lógica, o próximo furo seria tom também. Mas aí eu jogo uma outra terça menor aqui, outro tom e outro furo aqui embaixo. Né? Então, só tocando a sequência da escala, só para ver se dá para ter uma noção. Dó, Mi bemol, Fá, Lá bemol, Si bemol, Dó. Seria a escala pentatônica menor de Fá, porém começando da nota Dó. E nesse padrão ficou muito perto, muito cômodo para tocar, ó.
Eu toco com esses dedos aqui, a gente fez em dó, se eu achar um bambu mais grosso, eu quero fazer em si e quero fazer talvez em lá, mas aí depende da colaboração da natureza, né? Por lá? enquanto, quero fazer meio isso. abaixo dessa aí? Caramba. E aí, no caso dessa flauta, ela tem um ninho mais alto para dar mais resistência, para poder dar um ganho maior no som. Se eu fizer um ninho muito baixo, ela não... Boa então, dica. Eu vou mostrar mais perto um pouco. Por favor. Deixa eu até sair daqui para ficar... Peraí. Isso também. Dá para ver aqui o ninho dela. Puxa, é mais alto do que o normal. E vou mostrar do outro lado aqui a parte do aeroduto, né? Que a gente sopra aqui, né? Dá essa encurtada na distância do sopro, né? E agora, essa flauta com esse ninho da altura que eu fiz, se eu fizer uma próxima, eu ainda vou fazer um pouco mais alto. Ainda tem para onde melhorar um pouco ainda esse sistema. Legal. Nossa, o Lincoln fez uma pergunta interessante. Fábio. O estreitamento de diâmetro de saída, né? Ele é comum em algumas flautas do tipo quena, é tradicional, né? Ele tem aquele estreitamento no fundo aqui. E tem flautas, né? No caso, essa é uma nativa que o meu irmão está fazendo, ó, que ele não só estreitou, como ele não tem saída, né? Deixei fechado. Ela está fechada, ó, uma flauta na raiz, ó, ela tem alguns furos de afinação aqui, né? E só que determinados tipos de flauta não é tanto vantagem. Em alguns, esse estreitamento ele vai favorecer alguma coisa no sentido de afinação e conseguir atingir notas em terceira oitava, por exemplo, na quena. Essa aqui, no caso, é aberta. Se ela fosse estreitada, talvez ela teria um problema nas notas mais agudas aqui, da nota não soar bem, porque ela tem que ter uma vazão aqui na saída do som, né? E para essas flautas muito graves, eu nem recomendo estreitar, não. Agora, para flautas nativas, por exemplo, ele costuma dar uma fechada na equalização do som. É como se fosse uma caixa de som com aquele potenciômetro, né? Ou a guitarra com aquela chave de deixar grave e agudo. Então, ela deixa o som um pouco mais fechado, com um pouco menos de brilho nos agudos. E também um pouco menos projeção, né? Um pouco menos de volume. Legal. E, então, o Denis está perguntando assim, se vocês podem ensinar a fazer um ninho, né? Antes de vocês responderem, eu já deixo aqui uma sugestão. Eu noto que os construtores de flautas que deixam essas dicas, eles conseguem, assim, um engajamento bem interessante, tanto com quem está aprendendo, como com quem também já adquire um instrumento, né? Porque eu acho que melhor do que você experimentar fazer um ninho é você ter um instrumento na mão. Uma referência, né? Então, eu deixo aqui a sugestão, se vocês puderem publicar um vídeo hoje, assim, muito simples, né? Eu sempre recomendo, para quem não sabe, o Daniel e o Fábio, eles fazem parte de um grupo que eu criei no WhatsApp em 2017. Para minha surpresa, assim como eles, muitos outros feras estão chegando, né, lá no grupo. O grupo está sólido, né, um grupo bem focado mesmo. E aí, eu penso assim, eu sempre venho dando sugestões lá no grupo, assim, né, para o pessoal que quer divulgar seu trabalho, para todo mundo, publiquem dicas, né, de como fazer um instrumento, ou algum detalhe e tudo, porque eu noto que o engajamento melhorou muito, né? Enquanto eu comecei a publicar vídeos no YouTube em 2008, já, ainda, né? Demorei, e penso que, por isso, depois que eu comecei a fazer vídeos ensinando, sem a pretensão de ganhar novos inscritos, naquela época, não se pensava nisso, eu fazia mesmo
como eu faço até hoje, pelo prazer de fazer, né? Eu sou viciado em produzir conteúdo. Eu adoro produzir conteúdo. Eu gosto muito de compartilhar as ideias que me vêm, né? Ultimamente eu tenho feito isso pouco. Então, a grande sacada foi começar a trocar ideias e a publicar esses vídeos onde a gente... Travou, né? Será que travou para a gente ou travou? Não dá para saber. Se alguém puder mandar uma mensagem, né? Se a gente estiver no ar, a gente continua. Se a gente estiver no ar, manda um salve aí que a gente faz um som aí agora. Ele falou do ninho, eu ia mostrar isso aqui. Pois mostra. Então vai falar aí sobre o ninho. Depois eu falo dessa flauta. A história do ninho, eu já recomendo. Travou para mim, mas... se eu ficar assim de novo, ó, aí vocês podem continuar. Agora, a respeito da história do ninho, eu já recomendo o trabalho que o Cris fez, né, de documentar a produção ali do ninho, e as informações que a gente poderia dar, ele deu. Então, o legal do grupo é isso. Aliás, o Cristiano é um dos com quem eu quero conversar muito. Pois é. O que eu acho legal do grupo é esse. Não tem uma pessoa que é referência para dar as informações e instruir as pessoas. Alguém chegou e jogou ali uma informação. O outro chegou, aprendeu, aprimorou, o outro já tem autoridade ali já para responder, né? Não é sempre a mesma pessoa que tem que passar os macetes. Então, o que o Cris mostrou, eu assino embaixo. E eu tenho uma NAF aqui que está em processo de fabricação, que dá para mostrar aqui um pouco do ninho de perto. Esse aqui, ó, é uma forma que eu faço, uma das formas, que eu apenas dou uma desbastada no bambu, na nossa lixadeira de esteira, e colo o ninho aqui, já com o bisel aqui cortado, né, no recorte, mas ele não entra para dentro do bambu, ele é só superficial, ó, é uma forma mais simples, né? E coloco aqui uma cortiça, aqui está o bico com um pedaço de bambu, a rampa interna, né? Coloca aqui. A parte interna a gente já faz essa uma lâmina, né? Modelagem da lâmina aqui da rampa interna antes de colar. Quando cola já está pronto. E o totem, vou colocar aqui, vamos ver se já dá para a gente mandar um som também. Ei, que gênio! Muito lindo. Isso, e ao vivo, gente, ouvir o som dessa flauta ao vivo, claro que é muito melhor, né? Vocês
Vocês estão utilizando um microfone, né? É um condensador, se não me engano. É muito bom. O som está muito bom. Está chegando muito legal aqui o som. Não dá para baixar. Ainda, estamos usando um ainda condensador. que dá uma perda. Eu fiz um comentário aqui que vocês falaram sobre só um breve. Ficou muito boa a captação aí. Massa. O Cristiano, ele compartilhar o link, tá, Cristiano? Compartilhe o link dos seus 3 vídeos. Eu penso que acho que só você, Cristiano, e o Eduardo Evangelista é que falam sobre a flauta NAF na língua portuguesa, se não me engano. Se tem mais alguém que aborda sobre esse assunto, por favor, comentem aqui. Tá? Isso. Então, nós já estamos há 1h08 aqui, conversando, e a vontade que dá é de continuar mais, né? Vocês estão em Barbacena, Minas Gerais, eu estou aqui em Brasília, a galera, tem gente aqui do Brasil inteiro comentando, queria expressar minha gratidão imensa a vocês dois e a todos vocês que estão conosco acompanhando o canal. Se inscrevam aí no canal, né, do Daniel. Eu coloquei aqui o canal na descrição, está aqui na descrição do vídeo, abaixo, o canal do YouTube, do Daniel e do Fábio. O banner, aqui eu escrevi o blog, né? No blog vocês vão ter o privilégio de saber bastante sobre o trabalho, né, do Fábio e do Daniel. Aí é Raiar Caipora, com K, né? Cai, e Cai com Y, né? caipora.blogspot.com.br. Então é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês têm alguma carta na manga? Queremos agradecer o convite, né? Foi muito legal aí bater esse papo e mandar um salve aí para o pessoal que está acompanhando, muito aí nossos amigos e muita gente aí que eu sei que está interessado, né, nesse caminho de música. E carta na manga a gente sempre tem aí alguma coisa aí, instrumentos exóticos, coisas aí. Se quiser a gente mostra aí, dá uma palhinha aí, alguma coisa e termina aí com chave de ouro. E falando que quem tem um interesse aí pelas flautas do mundo, né? O Luiz Lepre, que está por aí, deve ter o link, mas qualquer coisa, depois a gente dá um jeito de divulgar. Está tendo o Festival de Flautas do Mundo, né? E ele é online, é grátis, e no dia 25 de novembro vamos fazer um bate-papo, mostrar alguns instrumentos, tocar, e quem quiser comparecer, só procurar que vai ser legal. Bom, e no dia 25 tem uma flauta exclusiva, uma invenção que a gente vai querer mostrar, né? Por enquanto ela não está pronta agora, mas vai ser uma boa oportunidade aí, que é uma flauta estilo ocarina, mas diferente aí do que todo mundo já viu. Vou mostrar essa flauta aí para vocês, dar uma palhinha. É uma flauta tripla, e são 3 flautas de harmônico, sendo que cada flauta tem 3 furos. Com a de baixo eu toco com a mão direita, e com a mão esquerda eu tampo o furo de ambas, com cada dedo.
Então, esse instrumento é muito bacana, porque cada flauta, com apenas 3 furos, é possível uma escala completa na série harmônica. Eu vou testar aqui a de baixo, vou tampar aqui a saída das flautas de cima, e olha só. Repete-se o movimento, muda só a pressão do sopro e as notas elas vão 1/5 acima na dimensão aqui dos furos, ao invés delas irem para 1/8 acima, elas vão 1/5 acima. E todos os tubos estão nessa configuração, nesse ajuste. Então eu consigo aqui uma flauta de acordes, né? Porque são 3 sons simultâneos. Então a gente cria aí uma textura de acordes. E nesse mesmo gancho tem essa flauta aqui que ela é cromática. Ela funciona nesse mesmo esquema da flauta que o Daniel mostrou agora, a flauta de harmônicos, mas ela tem 6 furos e em intervalos de semitons. Essa, em especial, eu acoplei no próprio aeroduto uma flauta 1/8 acima, né? E nessa disposição cromática você tem muitas opções, apesar de ser limitado dentro de 1/8 e meia, mais ou menos, dá para tocar muita coisa, a tessitura dela. E a cromática. E... na aguda a mesma coisa. É um instrumento bom, tem que treinar, né, para tocar a questão da sensibilidade ali das mudanças, né, dos harmônicos. Eu já tenho um tempão que não toco, então algumas notas falharam, mas se treinando, é um instrumento bem versátil também. Bem versátil. Espetacular. Espetacular. Gente, o tempo, o nosso já extrapolou bastante, né? Mas é isso aí. Gratidão mesmo. E gratidão, nossa, valeu. E tamo junto aí, tamo junto, pessoal. Conheçam o canal, tá na descrição aqui do vídeo, o canal do Daniel e do Fábio. E o blog tá aí na descrição, visitem. E vamos nos falando aí, vamos fazendo som, vamos de música. Estamos juntos no universo musical. Vamos em frente. Grande abraço aí a todos. Grande abraço para todo mundo. Levando a vida na flauta. Vamos levar a vida. É isso aí. É isso mesmo, literalmente. Né? E não é fácil. O pessoal fala que levar a vida na flauta é fácil. Não é fácil, não. Não. É prazeroso, é prazeroso. Você começa a fazer, você começa a confeccionar suas próprias flautas e o prazer indescritível, né? O que é fácil não é muito bom, não, né? Não é muito prazeroso, não. Prazeroso é o que dá trabalho, né? O desafio, né? Você encarar como desafio, né? Tá aí, então, gratidão aí, Cristiano, pela participação. Gratidão, Arthur. Gratidão aí, Arthur. Abraço. O Igor. Valeu, Igor. O Luiz. Valeu. Grande abraço. Né? O Lincoln, que esteve conosco aí na semana passada. Grande Lincoln. Com uma aula motivadora, espetacular, né? O Ademar Farinha, né? Só para quem não sabe, o Ademar Farinha, grande músico, para quem não conhece, deixa aí, Ademar, nos comentários o link do seu canal,
para que as pessoas te conheçam. O Luiz, né, o Luiz, grande Luiz, obrigado aí pelos comentários. Acho que o Denis, eu já agradeci o Denis também, já agradeci ao Jefferson. É isso aí. Quem mais? Quem mais passou por aqui hoje, né? Perfeito. Se ficou faltando alguém aí, me perdoem. O Pedro, né? O Pedro também passou por aqui. Grande Pedro. Eu estou aqui correndo. Bom, travou de novo, mas também no finalzinho, né, Daniel? O que que faz? Falou. Edição finaliza. Pessoal, valeu, um grande abraço. Gratidão a você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até o próximo vídeo.